colocar Jesus nessa parada porque... Não, mas ele é o... Porque o lance do foco de Jesus é uma coisa impressionante, né? Esse lance dele não apontar o erro dos outros, inclusive ele falava sobre isso. O que a gente pode aprender em relação a essas coisas com o que o Jesus ensinou? Eu quero pegar o gancho do que o Cariani disse, porque os hábitos bons, continuamente repetidos, vão nos trazer a graça das virtudes. O que são as virtudes? O que é uma pessoa virtuosa? É aquela que repete hábitos bons, hábitos positivos, hábitos elevados. O que é um vício? São atos negativos, pecaminosos, destrutivos, continuamente repetidos. Só que a gente não percebe quando está repetindo um ato ruim ou bom. Muitas vezes tem que vir alguém de fora para que nós percebamos. Por isso que tem uma inteligência limitada. Para que a pessoa se toque. Puxa vida, eu estou repetindo isso. Onde eu vou chegar? Isso vai virar um vício. Se já não virou. Bom, graças a Deus, eu estou indo nessa toada. Isso vai virar uma virtude. Eu vou ser uma pessoa elevada, acima de mim, fazendo dos limões limonada. Essa questão da espiritualidade, e eu fico tão feliz. Eu fico assim, embasbacado, de vendo 3 gigantes colocando a espiritualidade em primeiro lugar. Isso é fenomenal. Porque muitas pessoas pensam que por si mesmas elas darão conta. Que apenas com um pensamento positivo darão conta. Que apenas com uma ideia, um mantra darão conta. Não. É preciso que você se eleve. E aí que vem a espiritualidade. Você me perguntou de Jesus. Onde é que Jesus entra nessa? Bom, vamos ver então. Jesus tinha foco em quem? Em nós. Jesus tinha 100 ovelhas. Ele conta, o pastor tinha 100 ovelhas. Uma se desgarrou do rebanho. Ele guarda as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Bom, quando conta a parábola, as parábolas, Jesus está falando de si mesmo. E é para que nós nos encaixemos nas parábolas. O que são as parábolas? Aquelas historietas do cotidiano. Jesus falava de pescaria, de ovelha. Jesus falava de semente. Ele falava do jeito que o público dele, que o auditório dele entendia. Então ele usa metáforas para explicar grandes realidades. Então Jesus tem um foco. Eu disse tinha foco, mas ele está vivo, é o Senhor. Então Jesus tem o foco, ele está focado em mim, no Cariani, no Ninja, no Vilela, em você. Jesus está focado em nós. E quando Jesus olha para nós, eu gosto muito de uma expressão então, em espanhol fica mais bonito. Mira aquele que te mira. Olha para aquele que te olha. Foca naquele que está focado em você. Ora, Jesus morreu na cruz. Por que morreu na cruz? Por cada um de nós. Ele não morreu na cruz por uma multidão. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Em comunidade, nós experimentamos o amor de Deus. Mas se trata de uma adesão pessoal. É pessoal e intransferível. Há um fato objetivo. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. E o fato subjetivo. Eu aceito a salvação que ele trouxe na cruz. Aí eu me lembro, meus amigos. Eu era jovenzinho. Eu estava no show. Eu não perdia show. Eu estava no show de um cantor muito famoso daquela época, da minha época. E no meio do show, ele me solta. Jesus morreu na cruz. Mas eu não pedi. Ele morreu para me salvar. Ele disse, mas eu não pedi. Naquela hora eu tive vontade de sair, de ir embora. Perdeu toda a graça para mim aquele show. E aquele cantor se tornou alvo da minha intercessão. Naquele momento eu disse interiormente, Jesus, eu já te conheço. E isso não é
um motivo de orgulho, mas é um motivo de trabalho. Então eu te conheço. Eu passo a partir de agora a ser um intercessor dele, para que ele te conheça. Então Jesus era focado. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os doutores da lei, ninguém tirava Jesus do foco. Ele foi chamado de Beelzebul, ele foi chamado de bêbado, ele foi chamado de desatinado, de louco, varrido. Ele estava focado em nós. Ele nos trata para que nós assim o vejamos e nos tratemos uns aos outros. Eu vim para cá focado em vocês. Eu vim focado no Vilela. O Vilela ainda colocou lá que a live de hoje o fizesse se achar. Eu vim focado no Vilela. Ele já se achou. E essa live de hoje é para que muitos se encontrem corpo, mente e alma, e entendendo a supremacia da alma. Jesus, ele é a força. Não é que ele tenha a força, ele é a força. A hemorroíça sofreu durante 18 anos e ela era considerada impura, pecadora. Então ela não se considerava digna de chegar a Jesus. Ela foi por detrás, uma multidão, hein? Ela tocou na barra do manto de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos riram de Jesus: mestre, tem uma multidão aqui, está todo mundo te tocando. Podemos ler nas entrelinhas Jesus dizendo: todos estão esbarrando em mim, mas uma mulher tocou em mim. Esbarrar em Jesus é fácil. Tocar em Jesus é o X da questão. Você toca em Jesus com a sua verdade, trazendo a sua história, mergulhando a sua vida aos pés dele, no coração dele. E aí Jesus deu a palavra, Cariane. Ele disse: uma força saiu de mim. Jesus é a força em pessoa, o foco em pessoa. É ele que nos dá a fé. A nossa fé não é um salto no escuro. Há quem diga que a definição de fé seja: é um pulo no escuro, é um salto no escuro. Mas que loucura! Quem vai pular no nada, no escuro? Isso é doidice. Nós nos jogamos em Jesus. Nós nos jogamos daquele que é focado em nós e que pede o foco da nossa vida nele. Nós nos jogamos nele para que sejamos focados uns nos outros. Olha, eu vou lhe segredar. Cariane Ninja Vilela, você que está nos assistindo, por que é que eu não morri ainda? Provavelmente eu seja o paciente que tem RTD mais velho do mundo. Por que é que eu não morri ainda? Porque eu tenho por que me manter vivo. Eu tenho uma causa pela qual lutar. O filósofo Nietzsche dizia: quem tem um porquê viver, suporta como qualquer viver. Eu tenho porquê viver. Então eu não paro. Quando a doença pegou pesado, o meu bispo diocesano, meu amadíssimo bispo, Dom Wilson Angotti, veio me visitar. Ele sempre está comigo. E eu disse para ele: Dom Wilson, a doença chegou pesado agora. Pegou pesado. Eu estou sentindo isso. Os exames dizem isso. Os prognósticos não são nada bons. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, potencialmente fatal. Eu peço ao Senhor, meu bispo amado, o Senhor me permite continuar sendo padre na cama? E ele me deu a permissão. E eu disse para ele: muito obrigado, senhor bispo, porque se eu não celebrar a missa todo dia, eu morro. Se você não treinar todo dia, Cariane, você morre. Se o ninja não fizer as suas palestras e não se exercitar e continuar sendo um jogador de basquete no corpo, mas sobretudo aqui, agora, na alma, e levando as estratégias do basquete para as pessoas, você morre. Se o Vilela, nos seus stand-ups, nos seus desenhos, se o Vilela, no seu podcast, não extrair de nós tudo que tem que extrair, como de um limão bem apertadinho,
O Vilela morre, ele não tem por que viver. Tire a inteligência limitada dele, ele não tem por que viver. Eu tenho por que viver. Muitas vidas, para a glória de Deus eu digo, dependem de mim. Muitas pessoas se espelham em nós. Elas dizem, você mudou minha vida. Você me motiva, você me dá coragem para viver. São palavras que a gente recebe todo dia. Eu tenho por que viver. E é justamente essa espiritualidade, esse crer em Deus, em Jesus, em algo mais, que nos permite ir à frente. Eu termino esse momento de agora com uma palavra que eu trago também muito comigo. Para mim é fenomenal. Não importa o que a vida, as pessoas, o mundo tenham feito de você. Importa mais, muito mais, o que você vai fazer com o que a vida, as pessoas, o mundo fizeram de você. Não importa o que a doença faça no meu corpo. Ela não atingiu a minha mente, muito menos a minha alma. Eu sou plenamente sadio. Isso é fé. Eu sou plenamente sadio. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E nós encontramos muitas pessoas doentes no dia a dia, que não têm uma doença física, não dá no exame genético, no exame clínico, mas são pessoas vivas, mortas. Ou se preferir, mortas vivas. São zumbis, andando para lá e para cá. Elas não têm motivação, não têm uma causa pela qual viver. A minha causa é aquela de Madre Teresa de Calcutá. A Bíblia, naquela época, ainda hoje, é muito difícil chegar na Índia. É contrabandeada. E Madre Teresa reuniu as suas freirinhas, suas filhas espirituais, suas religiosas, e disse para elas: meninas, talvez vocês sejam a única Bíblia aberta que alguém possa ler. Eu quero ser uma Bíblia aberta, mas eu digo, vocês também o são, porque são carregados de espiritualidade. E quando a gente injeta espiritualidade na veia da pessoa, quando a gente faz permitam-me dizer esse termo, uma programação da mente dela, ela se torna vitoriosa. Com doença, sem doença, no luto, sem luto, com dinheiro, sem dinheiro, ela vai descobrir que não é ali. É no sentido que ela dá para a vida dela. É no sentido que ela dá para o sofrimento dela. É Viktor Frankl de novo. É isso. Vou dar um beijo no padre também. Padre Neto, né? Adorei esse beijo, Ninja. Você é maravilhoso, mestre. Eu sou seu fã. É uma aula, idem.